Nos próximos capítulos da novela Elas por Elas, Marcos se encontrará com Miriam e não aguentará a raiva que está sentindo por ter sido trocado na maternidade e enganado a vida inteira. Marcos vai atacar a mulher e ela vai implorar por piedade, mas não vai adiantar. Uma pessoa não sairá com vida do local. Jonas confrontará Helena e fará ela passar o maior vexame de todos, ao desmascarar ela na frente de diversas outras pessoas. Marcos contará para Natália e Pedro que Helena é sua mãe e garantirá que descobrirá se foi Helena quem acabou com Bruno. Marcos invadirá o quarto de sua mãe, sem que Helena descubra, e acabará se deparando com uma prova que ela escondeu por mais de 20 anos. Finalmente, todos descobrirão a verdade. Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Tudo pode acontecer quando Marcos se encontrar com Miriam. Cínica, a vilã fala: "Antes de tudo, eu queria dizer que tudo o que eu fiz não fazia parte de um plano maléfico ou algo assim." Marcos pergunta: "Ah, não? Então me explica. Sou todo ouvidos." Miriam responde: "Bom, primeiro, que o culpado disso tudo é o Sérgio, que mandou trocar você e o Giovanni na maternidade." Marcos retruca: "Mas você trocou. É tão culpada quanto." Miriam diz: "Mas eu fiquei comovida com o Sérgio sofrendo. Eu não tive escolha." Marcos fala: "Não vem com essa. Eu sei que você fez isso pelo dinheiro. Somente pelo dinheiro." Miriam desvia o olhar e comenta: Não posso negar que foi uma bela quantia." Marcos questiona: "Então foi por isso que você não me devolveu quando percebeu que eu estava vivo? Se me devolvesse, você ia perder o dinheiro." Miriam responde: "Não, a Helena já tinha acordado, já tinha pegado o Giovanni, se afeiçoou a ele. Se eu destrocasse os bebês, além de uma burocracia enorme, eu seria indiciada e presa." Marcos diz: "Então, por isso, você teve a brilhante ideia de me adotar." Miriam fala: "Ou era isso, ou você ia crescer em um orfanato, queridinho." Sentindo o ódio subir pelo corpo, Marcos pergunta: "Então não tem nada a ver com conseguir uma graninha extra depois?" Miriam responde: Eu... Marcos a interrompe e, ainda mais bravo, continua: "Eu sei que você ameaçou o Sérgio. E quando toda a história da troca de bebês veio à tona, você voltou a ameaçá-lo com a informação que eu estava vivo." Trêmula, Miriam comenta: "Calma, não é bem assim." Furioso, Marcos grita: "Você me usou durante todos esses anos. Você não me amou como o seu sobrinho. Você me amou como o seu futuro bilhete premiado na loteria." Desesperada, Miriam diz: "Por favor, fica calmo. Não vamos chegar a lugar nenhum." Com o rosto vermelho de raiva, Marcos retruca: "Eu não quero chegar a lugar nenhum com você. Nunca mais. A partir de hoje, é cada um por si. E se você voltar a importunar a minha família,
Eu te denuncio. Quando o rapaz se retira, Miriam comenta: Céus, eu perdi as minhas galinhas do ovos de ouro e ainda coloquei o Marcos nos braços da família rica. Enquanto isso, Jonas se encontra com Helena e, assustada, ela comenta: Eu acho que você já deve estar sabendo de tudo. Bravo, Jonas questiona: Tudo o quê? Que você me enganou durante todos esses anos? Que você me fez acreditar que eu era pai, mesmo eu não sendo? Nervosa, Helena responde: Mas você é pai. O Giovanni é seu filho. Jonas retruca: Não coloca o Giovanni no meio disso. Ele também é uma vítima disso tudo. O que me machuca é que você mentiu pra mim. Você é ardilosa, nefasta, egocêntrica. Em prantos, Helena comenta: Não me chame assim. Levantando a voz, Jonas afirma: Mas você é isso e muito mais. Você sabia que eu era apaixonado pela Adriana, mas você me fez ir para a cama com você. Engravidou do Bruno. Disse que era meu. E eu fui fraco. Preferi largar o amor da minha vida para cuidar do meu filho. Para quê? Para 25 anos depois descobrir que ele não era meu? Que a minha vida não fez sentido? Helena responde: Isso não é verdade. Nós tivemos uma vida maravilhosa. Eu sei que você me amou. E eu te amei muito. Muito. Ainda mais bravo, Jonas grita: Cala a boca! Helena se afasta de susto e Jonas continua: Que tipo de amor é esse que engana, que mente? O que teria acontecido se o Marcos tivesse crescido com a gente? Eu vendo ele ficar cada vez mais parecido com o Bruno. Helena fica atônita e Jonas pergunta: Agora você não tem nem o que dizer, né? Pelo menos eu teria descoberto mais cedo e sairia do nosso casamento fajuto o quanto antes. Com os olhos marejados, Helena diz: Eu só queria ter você ao meu lado. Só isso. Jonas garante: Tudo o que eu quero de você é distância. E o que eu puder fazer para acabar com você, eu farei. Desviando o olhar, Helena comenta: Você está falando isso da boca para fora. Jonas retruca: Não estou, Helena. Você me destruiu de muitas formas. Chegou a hora de eu dar o troco. Mais tarde, Helena se encontra com Roberto, que pergunta: O que você está fazendo aqui? Helena responde: Eu quero deixar você esperto, porque eu recebi uma dura ameaça do Jonas. Surpreso, Roberto pergunta: Do Jonas? O que você fez contra ele? Helena responde: Não importa. Mas eu vou pensar numa maneira de agir, antes que ele faça alguma coisa contra mim. No outro lado da cidade, Marcos vai até a casa de Natália e Pedro e fala: Eu tenho uma coisa importante para falar com vocês. Natália questiona: O que foi? É algo grave? Marcos responde: Não é grave. Mas eu encontrei a minha mãe. Em choque, Pedro pergunta: Como assim? Sua mãe não tinha partido quando você nasceu? Marcos responde:
Era o que me disseram. Mas eu descobri que a minha mãe é a Helena. Com os olhos arregalados, Natália questiona. A Helena? O quê? Como isso é possível? Ela teve um filho com o Bruno? Marcos responde. Ela mentiu a vida toda para o Jonas. Ela engravidou do meu pai para forçar o Jonas a se casar. Pedro pergunta. Mas e o Giovanni? Marcos responde. Eu e ele fomos trocados na maternidade. Ele é o filho da Olivia. Natália e Pedro ficam boquiabertos. E Marcos continua a contar sobre como descobriu a verdade. Em dado momento, Natália questiona. Mas o que você pretende fazer agora? Marcos responde. Eu sei que você está desconfiada, que foi a Helena que deu um fim no meu pai. Eu quero usar essa descoberta para descobrir se isso é verdade. Surpreso, Pedro retruca. Mas isso é arriscado. Ela pode perceber. Se você ficar entrando no assunto ou indo para a casa dela com frequência, Marcos diz. Eu tenho um plano. Eu sei ser discreto. E eu garanto que vou descobrir alguma coisa. No dia seguinte, Helena escuta a campainha tocar. E quando ela abre, se surpreende ao ver Marcos. Com um sorriso amarelo, ela comenta. Eu não estava esperando a sua visita agora. Ela olha nas mãos do rapaz e pergunta. Que malas são essas? Marcos responde. Eu estava pensando em ficar alguns dias aqui com você, para a gente se conhecer melhor. O que acha? Desconcertada, Helena retruca. Nossa, mas assim? Sem avisar? Marcos responde. Se você não quiser, não tem problema. Helena o interrompe e fala. Que isso? Que indelicada eu fui. Claro, entra. Marcos caminha alguns passos e pergunta. Então, você vai querer que eu fique? Helena responde. Claro, minha casa é a sua casa. E eu acho que vai ser bom a gente se aproximar. À noite, depois que Helena já foi se deitar, Marcos se aproxima do quarto de sua mãe e percebe que ela está falando sozinha. Movido pela curiosidade, o rapaz encosta sua cabeça na porta e escuta quando Helena fala. Eu tenho que encontrar uma maneira de acabar com o Jonas. Se ele acha que pode me ameaçar, me humilhar e ainda sair impune, ele está muito enganado. Não vai ser a primeira vez que eu tiro pedras do meu sapato. Marcos sente o seu coração bater mais forte e ele pensa: ela está falando do meu pai. No dia seguinte, depois que Helena sai de casa, Marcos entra no quarto dela e se tranca por dentro. Respirando fundo, ele comenta. E agora? Será que tem alguma coisa aqui que prove que a Helena acabou com o meu pai? Sem perder tempo, ele começa a revirar cada espaço do local, mas não consegue encontrar nada. Respirando fundo, Marcos fala. Não tem nada aqui. É claro que não tem. O que teria? 25 anos depois. Vai ser impossível provar sem uma confissão. De repente, ele sente uma sensação estranha e vai até o armário. Ele tira todas as roupas de Helena e passa a mão no fundo.
Nesse momento, o fundo se mexe, revelando um compartimento secreto, e Marcos percebe que tem algo dentro. Totalmente em choque, ele fala: "Um Deus! Eu achei! Eu achei!" Mais tarde, Helena chega em casa e leva o maior susto ao se encontrar com Natália e Pedro em sua sala. Engolindo a seco, ela pergunta: "O que é isso? Agora minha casa virou festa." Natália responde: "Eu só estou aqui porque o meu sobrinho me convidou." Helena questiona: "E por que você fez isso, Marcos?" O rapaz responde: "Porque eu descobri o seu pior segredo, mamãezinha." Trêmula, Helena pergunta: "Do que você está falando?" Marcos entrega um envelope para Natália e responde: "É melhor você abrir." Ao perceber do que se trata, o coração de Helena começa a bater mais forte e ela grita: "Não abra isso!" Mas é tarde demais. Natália abre o envelope, arregala os olhos e pergunta: "Mas o que é isso?" Desesperada, Helena responde: "Não é nada do que você está pensando." Furiosa, Natália berra: "É a foto do corpo do Bruno, depois que ele caiu daquele penhasco. Você empurrou ele e ainda tirou uma foto." Em choque, Pedro pergunta: "Que tipo de ser humano você é?" Cínica, Helena garante: "Eu não fiz nada. Eu recebi isso esses dias." Perdendo completamente a cabeça, Natália puxa o cabelo de Helena e, ainda com os fios na mão, diz: "Confessa! Confessa! Antes que eu faça a mesma coisa com você." Com o rosto vermelho de raiva, Helena diz: "Fui eu! Eu empurrei ele! Ele queria contar para o Jonas que o filho era dele. Eu ia perder o amor da minha vida. E depois que eu vi ele caído, eu peguei a minha câmera analógica, tirei a foto. E eu guardo até hoje para mostrar que eu sou corajosa e que eu sou capaz de fazer qualquer coisa para ter aquilo que eu quero." Nesse momento, Natália não se aguenta de ódio e dá a maior coça em Helena. Quando a vilã está perto de desmaiar, Pedro fala: "Quando você acordar, vai estar presa em uma penitenciária." Helena olha para Marcos e nota que ele gravou toda a sua confissão. Ao perder a consciência, a vilã percebe que o seu filho foi responsável pela sua ruína. Você acha que o Marcos e o Giovanni deveriam viver juntos, como irmãos? Ou você acha que o Marcos deveria voltar a morar com a Miriam? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os dias novidades depois da novela.